muito boa tarde a você que nos assiste. E hoje o nosso programa está de volta ao vivo, depois de 15 dias de férias, para a gente restabelecer as nossas organizações, restabelecer os nossos projetos. Nós voltamos ao vivo com a permissão de Deus. E hoje eu estou aqui sem a presença da minha amiga Suzana. A Suzana está em viagem ainda, mas semana que vem, se Deus quiser, ela estará aqui conosco. Mas, de qualquer maneira, não deixaremos de ter presenças incríveis aqui. Você que vai nos acompanhar vai perceber que durante o nosso programa de hoje a gente vai contar várias novidades. Não deixe de assistir. E para a gente iniciar o programa, como a gente sempre inicia, entregando para Deus aquilo que pertence a Ele, vamos iniciar o nosso programa falando do Nosso Espírito. Nosso quadro de agora com o pastor Jorge Carrasco é o Treinando Espírito. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Diana. Deus te abençoe. Amém. Temos hoje algo da parte de Deus para o coração de todos os televidentes desta prestigiosa programação. Eu queria hoje ler o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde a palavra do Senhor diz assim, para nós falarmos do tema que o Senhor colocou em nosso coração nesse dia. Diz assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Um versículo muito conhecido, sim, muito lindo, muito forte. E hoje eu queria falar um pouquinho, nos minutinhos que a gente tem, sobre emoções. Sim. Queria falar sobre emoções. Quando eu leio este versículo, a primeira personagem bíblica, gosto muito de usar histórias bíblicas, do que a gente conhece da palavra de Deus, para contar uma história, para expressar princípios da palavra. E a primeira personagem bíblica que vem na minha mente quando eu leio este versículo, quando falamos sobre emoções, é uma mulher chamada Ana. Ela é estéril, ela não tem filhos, ela chora muito, ela está em uma situação muito difícil, está depressiva. E as suas emoções estão transbordadas, ao ponto que diz o livro de 1 Samuel, capítulo 1, de que ela não come, ela não quer falar com ninguém, ela se fecha, ela se encerra no seu quarto. A vida dela mudou por completo. Então suas emoções estão todas transbordadas, estão fora de controle. Nessa mesma situação, ela vai em um momento, junto com seu marido, na cultura israelita naquele tempo, as pessoas viajavam onde estivessem para oferecer sacrifícios ao Senhor no templo. Então, onde você estivesse, precisava ir até Jerusalém. Em uma dessas viagens, Ana está muito amargurada, ela está muito triste, o seu coração está transbordando de emoções, tristezas, não come, não se alimenta. Imagino que é óbvio que quem não se alimenta direito tem outro tipo de sintomas, sim, começa a se sentir mal, passar mal. A mulher estava sofrendo muito. Mas ela chega e ela vai para a casa de Deus. Ela se ajoelha, ela está tão mal que não sai palavras da sua boca, ela não consegue se expressar, não sai, ela movimenta os lábios, mas não sai palavras. A emoção é tanta. É muito, está transbordada as suas emoções, há muita tristeza. Ela está nesse momento, quando o sacerdote do templo vê que ela está, pensa até que ela está bêbada pelos seus movimentos, pela sua tristeza, mas ela fala, não, eu não estou bêbada, eu estou triste, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Então, quando o sacerdote vê a condição desta mulher, diz a palavra de Deus que ele olha com muita compaixão e ele entrega uma palavra para ela. E ele fala assim, que o Deus do céu, o Deus de Israel, te conceda o pedido que tu lhe fizestes. A Bíblia diz que ela se levanta do templo e ela já está diferente. A primeira mudança que nós vemos aqui é que ela já come, ela foi, comeu, se alimentou, entregou ao Senhor, e a Bíblia diz textualmente, nunca mais ela esteve triste, não esteve triste. A partir desse momento, a tristeza foi embora. A gente já conhece que depois a história diz que ela tem um filho, Deus abençoa ela, não é qualquer filho, é Samuel, profeta, sacerdote, juiz de Israel. Então, era o filho, né? Como nós podemos dizer. Não era qualquer filho. Então, foi lindo, foi tremendo. Agora, algumas lições que nós aprendemos desta palavra. Nós não podemos deixar as emoções transbordar. Não podemos ser pessoas dominadas pelas nossas emoções. Muitas pessoas não compreendem, não têm o senso de discernir quando uma emoção está lhe dominando. Tem pessoas que se deixam dominar por emoções. Por exemplo, tem pessoas que são airadas demais. Sim. Então tem uma emoção controlando a sua vida. Uhum. E a emoção não pode controlar o homem. O homem tem que controlar as emoções. As emoções são boas.
nos ajudam, nós podemos sentir, nós podemos... as emoções nos ajudam até a gente se colocar no lugar de outra pessoa, nos ajuda a sentir o que o outro sente. Viver a vida sem emoções seria algo muito sem sentido. E Deus permitiu o homem, Deus nos criou assim, para que nós pudéssemos sentir emoções. É a essência da vida, as emoções. Nós podemos sentir, podemos amar, podemos nos incomodar, podemos ficar bravos, tudo em sua medida. Então, tudo quando ele se descontrola é uma emoção descontrolada. Então, tem pessoas que, por exemplo, eu já conheço pessoas que vivem chorando. Pessoas que choram a qualquer momento, se lembram do passado, se lembram de alguma história, de algum acontecimento e choram. E vivem constantemente tristes. Eu conheço pessoas que não sorriem, e vivem constantemente tristes, são emoções desbordadas. E nós devemos entender que a gente não pode viver por emoções. Uma pessoa que vive por emoções, a maioria das suas decisões vão ser erradas. A maioria da decisão que uma pessoa que vive por emoções toma são decisões erradas. Porque, por exemplo, se você toma decisões baseadas em uma emoção, você vai terminar tomando uma decisão, por exemplo, impulsado pela vingança, impulsado por uma raiva, impulsado pelo ódio contra outra pessoa, impulsado pela tristeza. As emoções, elas precisam estar controladas. Eu não posso abrir o meu coração para qualquer um, para qualquer pessoa, para qualquer situação. Ou seja, tem que haver um ponderamento tanto das emoções positivas quanto das emoções negativas, né? Com Senão certeza. A gente acaba cometendo excesso de qualquer jeito. Exatamente. Todas as emoções desbordadas são perigosas. Eu vou colocar um exemplo. Me lembro de uma pessoa, eu estava em lamentavelmente, partiu com Cristo um familiar de um membro da nossa igreja. Eu me lembro de estar em um velório, e haviam pessoas dando risadas diante da família. Então, essa pessoa é muito alegre. Mas espera aí, tem momentos para você estar alegre, tem momentos para você rir. Imagina, você é uma pessoa muito alegre, mas quando você não controla as suas emoções, você não pode estar alegre em um velório, por exemplo. Ofende, né? Ofende as pessoas, exatamente. Uma pessoa alegre demais, que deixa essa emoção se transbordar, é uma pessoa que acaba incomodando e acaba também se prejudicando. Então, nós podemos ver que as emoções, tanto negativas como as emoções positivas, precisam estar administradas, precisam ser administradas. Não posso viver por emoções. Se eu vivo e tomo minhas decisões por emoção, eu vou cometer erros, eu vou ser injusto, vou colocar a minha família em situações complicadas, porque eu vivo a minha vida na base de emoções. E a Bíblia, ela é muito clara quando nos diz que o crente não é para viver de emoções, tem que viver debaixo da guia e da direção do Espírito Santo. Então, qualquer emoção transbordada, qualquer emoção mal administrada, vai trazer consequências. Ana, ela não comia, ou seja, que trouxe as emoções transbordadas, elas trazem consequências para a alma, para o caráter, para o comportamento e também para a saúde da pessoa. Se as suas emoções não são administradas, você vai perder a fome. Sim. Ou em outros casos, você vai ter muita fome. Sim. Tem pessoas que... Vai virar um transtorno de qualquer maneira. Exatamente. Né? São transtornos, você deixa isso transbordar em sua vida e isso vai influenciar o seu comportamento, seu estilo de vida é manipulado e influenciado. E pode virar até um caso clínico, né? No caso Com certeza. No mundo de hoje, se a Ana estivesse passando por isso hoje, existe uma série de pessoas passando por isso, seria praticamente um quadro de depressão. Exatamente, com certeza, toda certeza. Agora, outra coisa que a gente não pode ignorar é que o inimigo das nossas almas, ele se aproveita dessas situações. É ali onde o Espírito Santo de Deus tem que morar no coração do homem, da mulher. Quando eu falo homem, não faço distinção de sexo. Tem que morar no coração do homem. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá paz, ele nos traz a benignidade, ele controla a nossa vida, ele nos traz discernimento para discernir as coisas. Quando as emoções estão transbordadas, você se preocupa tanto por coisas que depois você percebe que não era para se preocupar tanto, não era tão assim, eu me desesperei, vendi o carro, vendi minha casa, e depois a pessoa fica, mas não era para tanto, não era para ter feito. Então, a decisão foi tomada, fundamentada em uma emoção. Se eu vivo por emoções, vou tomar decisões erradas. E nós precisamos viver, tem duas formas de viver biblicamente, e que não são formas separadas, tem que ser juntas. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então eu preciso viver pela fé e viver na guia do Espírito Santo. Ele que nos guia, ele que nos orienta. Quando eu vivo, quando meu coração está cheio da presença de Deus, quando a palavra do Senhor tem lugar em minha vida, então eu consigo administrar
minhas emoções. Eu consigo domínio próprio, que em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é um dos frutos do Espírito. Quando eu tenho a Deus em minha vida, coloco a Deus em tudo que eu faço, eu vou ter um desses frutos do Espírito, que é domínio próprio. Eu consigo me controlar. Sim. Consigo controlar, porque tem coisas que a gente não quer fazer que a gente faz quando as emoções estão descontroladas. Você que teve com raiva, já falou alguma palavra que depois se arrependeu. E é tão triste isso, né? Demais. Depois que a raiva passa, você fala, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Traz vergonha, né? Olha as coisas que eu fiz, olha as coisas que eu falei. Então, é muito cuidado com isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quem sabe alguém tem uma pessoa que está agora nos assistindo, quem sabe você está assim, está chorando, está triste. Me chama muito a atenção, Diana, que essa tristeza, esse descontrole das emoções era por uma razão. E que é, a maioria das vezes, a razão pela qual as emoções se transbordam. É pela falta de alguma coisa. Sim. A Ana tinha necessidade de um filho, ela queria um filho e não tinha. E se você for fazer uma análise rápida, a maioria das pessoas que tem suas emoções transbordadas é porque tem falta de alguma coisa. Falta algo em minha vida. E quando falta aquilo que você deseja tanto, as pessoas ou se entristecem, ou se fecham em seus pensamentos. As pessoas, a maioria das vezes, perdem comunhão, perdem contato com as outras pessoas, se fecham. Sim. Mas é tudo por falta de alguma coisa. Mas, deixa eu lhe falar algo hoje da parte de Deus. Quando Ana estava nessa situação, ela foi no lugar certo, foi na presença de Deus. Então eu lhe recomendo hoje que, se você está triste, lhe dou um conselho. Se você está triste, está amargurado, está com raiva demais, alguma emoção está transbordada, se chegue a Deus, abre o seu coração para o Senhor, abra a sua Bíblia. Eu sei que na sua casa deve haver uma Bíblia, procure direitinho, que com certeza você acha, se não no celular você encontra. Procure a palavra do Senhor, leia um versículo, leia uma palavra de Deus, e sabe o que vai acontecer? A palavra do Senhor, ela vai acalmar o teu coração. Ela vai te dar domínio próprio para você administrar as emoções. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar as coisas de outro ponto de vista. Mais calmamente, cabeça fria e com Deus no coração, todas as situações se enxergam de uma maneira diferente. Sobre tudo, toda coisa guardada, guarde o seu coração, porque dele são as saídas da vida. Amém? É verdade. A Bíblia, gente, ela fechada, ela é um livro qualquer, mas ela aberta, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. E ela pode, sim, transformar esse sentimento que você pode estar agora, que não é tão satisfatório, que pode levar você a fazer coisas impensadas, você vir a se arrepender depois. Então, como o pastor disse, não deixe que as emoções tomem conta do seu ser, tá? Se você precisar de ajuda, você tem como encontrar. Se você não tiver uma Bíblia, você tem um celular na mão, hoje a gente encontra tudo na internet, verdade. Tem Bíblia online e tem as igrejas também que você pode ir assistir um culto, alimentar o seu espírito, renovar a sua força, a sua fé. E é isso que eu desejo para você nesse início de ano. A gente passou 15 dias fora, mas agora a gente voltou, e eu desejo para todo mundo que está nos assistindo um ano novo repleto de paz, que o Espírito Santo de Deus alcance cada um de vocês e que vocês permitam que Ele faça morada. Porque Jesus bate na porta, sim, mas a gente precisa abrir para que Ele entre, tá? Então é isso, pastor. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Que Deus abençoe. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.